Quero então desejar a você, neste primeiro domingo de 2025, um ano de bênçãos, um ano de paz, um ano conduzido pelo Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. E pregando esse sermão na quarta-feira passada, como falou o pastor Israel, somente online, ele me surpreendeu convidando-me para pregar neste domingo presencialmente. Dobrou a minha responsabilidade, né, Zé? E se eu preguei mal lá, vamos ver se eu consigo melhorar aqui. Mas, brincadeiras à parte, é sempre uma alegria poder compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. E eu pensando em falar alguma coisa a respeito de um novo ano, estamos com uma nova série de reflexões nas quartas-feiras, não desista dos seus sonhos. Eu então pensei em falar a respeito de como colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos recomenda, que é realmente não desistirmos dos nossos sonhos. Eu quero convidar você então para nós lermos o texto de Eclesiastes capítulo 9, verso de número 10, eu vou usar então a versão Bíblia Prazer da palavra do nosso Lúcio Israel, texto que diz exatamente o seguinte, na versão Prazer da palavra. Vou ler aqui na Bíblia que eu tomei emprestado, tá, Zé? Eu tenho uma dessa, mas peguei a sua lá na sua mesa. Diz lá o texto do Senhor assim, então, em Eclesiastes 9, versículo 10. Eu até marquei aqui. Continue trabalhando, tudo fazendo com a máxima dedicação. Empenhe-se para fazer tudo bem feito, porque depois que você morrer, e todos morrerão, nada mais poderá fazer ou planejar tudo o que você sabe, para nada valerá. Deus abençoe a leitura deste versículo ao nosso coração. Bem, eu aproveitei para tomar emprestado de um psicanalista chamado Luiz Alberto Pi, o título desse sermão, A Estrada do Futuro. Lá num dos capítulos do seu livro, A Felicidade é Aqui, publicado pela editora Rocco, um livro muito interessante, ele faz algumas abordagens sobre a felicidade, o que é buscarmos a felicidade, vivemos a felicidade, experimentarmos a felicidade na nossa vida, diante de diversas perspectivas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Não é apenas por uma abordagem evidentemente religiosa, mas ele aborda o tema da felicidade por vários aspectos, e é um livro bem interessante. E eu achei interessante porque ele diz o seguinte, lá na página 79 deste livro que acabei de mencionar, A Felicidade é Aqui, abre aspas, sempre surge um momento apropriado para se fazer avaliação do que foi para cada um de nós o período que acabamos de concluir. É a hora de avaliar como nos conduzimos nas nossas vidas, ou se fomos por ela levados. Nessas ocasiões, temos oportunidade de pensar sobre o nosso futuro e traçar planos. Ele fala aí de várias questões, mas ele coloca aí então a ênfase na questão dos planos. Continua ele dizendo então, para que aquilo que queremos da nossa vida, imaginamos transformar esses eventos em realidade, fecha aspas. Bem, eu sei que para muitos de nós falar em futuro é algo assim, muito nostálgico, ou no mínimo, que nos traz muita ansiedade, muita expectativa. Como será este meu novo ano? Talvez você, quando passou aí os últimos minutos de 2024, você ficou pensando, como será este novo ano de 2025? Eu não pude passar aqui na igreja, estava com a família em casa, mas participei do culto online, e vi que a ênfase toda nossa ali, naquele culto e em cada família, certamente foi
a expectativa de um novo ano. Fazemos planos, fazemos projetos, sonhamos, pensamos aquilo que podemos melhorar. Bem, afinal de contas, ninguém pode prever o futuro. E porque nós não podemos prever o futuro, obviamente, nós precisamos fazer planos. Precisamos sonhar, por que não? É por essa razão, então, que muitos preferem, então, deixar esse assunto de lado, né? Não pensar muito na questão do futuro e pensar apenas no seu presente. Mas muito pelo contrário. Eu penso sim que nós precisamos sonhar, porque a nossa vida é alimentada de sonhos. A nossa vida é alimentada por projetos que nós colocamos diante de nós, para que nós possamos tentar alcançá-los ao longo da nossa caminhada. Eu não sei se você já fez planos para este ano, que começou há poucos dias. Certamente você tem alguma coisa que está no seu coração. O que eu vou fazer? E nós começamos então a planejar várias coisas, a pensar no que poderíamos alcançar, o alvo que está diante de nós e que não foi ainda alcançado. Mas a palavra de Deus nos recomenda que nós devemos sim continuar realizando os nossos sonhos. O sábio Salomão, nesta primeira parte aí do verso 10, na versão Prazer da Palavra, diz assim: continue trabalhando tudo com a máxima dedicação. Precisamos ir adiante. E existem muitas coisas em nossos corações que certamente nós não conseguiremos alcançar. Todavia, não é ruim nós pensarmos nessas coisas. Talvez você fique pensando assim: bem, mas eu não consegui alcançar isso, eu vou desistir, deixa para lá. Não. Por que não continuar pensando em coisas que nós não conseguimos alcançar? Continue trabalhando tudo com a máxima dedicação. O que nós não devemos fazer é apenas nos contentar em elaborar em nossos corações planos, pensar nesses planos, sem nos esforçarmos para que esses planos que estão nos nossos corações venham para as nossas mãos e eles possam ser realizados. Nós encontramos um grande exemplo nas Escrituras, que é a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém por Neemias e seus companheiros. Eu fui ler novamente a história de Neemias, que já li algumas vezes. É uma história extraordinária, de alguém que de fato não desistiu dos seus sonhos. Quem foi Neemias? Copeiro do rei Artaxerxes. E ele tinha uma função importante dentro deste reinado da Pérsia, como copeiro, servia à mesa do rei. Mas ele recebe uma notícia que mexe muito com o seu coração, que lhe é trazida por Anani, o seu irmão. E essa notícia falava sobre a destruição dos muros de Jerusalém e da cidade, que havia sido devastada pelo rei Nabucodonosor. O povo havia sido levado para o cativeiro da Babilônia, alguns remanescentes permaneceram, e chega então de Judá a informação de que Jerusalém estava destruída, os muros derribados, as portas da cidade haviam sido queimadas e destruídas, Neemias fica muito, muito triste naquele momento, quando recebe essa notícia da devastação da cidade de Jerusalém. E o que ele faz? O texto nos informa que ele, naquele momento, apesar de estar muito triste e muito preocupado, ele vai buscar o Senhor,
para que Deus pudesse abençoá-lo nos propósitos que estavam no seu coração. E é muito interessante porque, apesar de estar muito triste e apesar de estar muito preocupado com aquela situação, o seu coração se sente então movido com um plano, com um projeto que ele colocou no seu coração. Eu preciso reconstruir os muros da minha cidade. Mas como fazer isso? Estava numa nação estrangeira, agora sendo copeiro do rei, devendo ordens ao seu superior, não podendo se retirar, não podendo fazer aquilo que ele queria fazer. Uns estavam na Babilônia, outros ficaram, mas ele coloca um propósito no seu coração. E é interessante nós observarmos que, nesse primeiro momento, quando a cidade havia sido completamente destruída, Jerusalém, os muros derrubados, as portas haviam sido queimadas, qual é a imagem que vem para a nossa mente, para o nosso coração, quando nós olhamos para alguma coisa que não deu certo na nossa vida? Desolação, tristeza, decepção. Sobretudo quando alguém olha para os muros que circundam uma cidade, que representavam na antiguidade a segurança dessa cidade. Eles eram tão largos, tão extensos, que carros puxados por animais circulavam sobre os muros da cidade, carroças. Casas eram construídas sobre os muros, como na cidade de Jericó. Ali estava a casa de Raabe, aquela que ajudou o povo de Deus a tomar aquela cidade por assalto. Então, uma vez que os muros estão derrubados, a cidade está destruída, essa cidade está totalmente vulnerável ao domínio dos seus inimigos. E quando você olha para a sua vida e você vê alguma coisa que não deu certo na sua vida, o seu coração muitas vezes fica triste e você fica muitas vezes desanimado e diz: olha, essas coisas não estão dando certo na minha vida. Mas ainda não é a palavra final. Porque nós podemos ter projetos e sonhos na nossa vida para que essa situação possa ser revertida. Quantas vezes eu e você passamos por situações na nossa vida que nós olhamos assim: puxa vida, e agora? O que eu faço? Nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que é soberano, um Deus que está acima de todas as coisas, o Deus do universo, o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, o Deus que te criou, o Deus que tem o domínio de todas as coisas em suas mãos. Então, as coisas estão debaixo da égide de Deus, nós não podemos nos esquecer disso. E Neemias colocou no seu coração assim: eu vou reconstruir os muros dessa cidade. Mas como é que eu posso fazer isso? Estou na corte do rei, sou copeiro. Ele propõe no seu coração, primeiramente, jejuar e orar e pedir a direção de Deus para que ele pudesse concretizar esse sonho. Você tem feito isso na sua vida? Estou falando para mim. Ou você tem tomado decisões na sua vida e não tem colocado isso diante do Senhor, você não tem orado. Bem, pastor, mas eu não jejuo, ou eu jejuo, eu oro e jejuo. Amém. Se você não ora, se você não jejua, mas você quer colocar os seus planos em prática, como é que você pode ser abençoado? E ele propõe no seu coração então fazer isso, buscar ao Senhor. Mas primeiro ele orou ao Senhor, orou e jejuou e disse: Senhor, por favor, me abençoa. E ele foi servir ao rei, seu semblante estava descaído. O rei falou: vem cá, por que você está triste, hein, Neemias? Ele disse: e agora? Ele conta a história: os muros da minha cidade foram destruídos,
a minha cidade está devastada. Eu gostaria muito de reconstruir esses muros. O texto diz que o rei estava do lado da rainha, disse: quanto tempo você vai demorar? Ele disse: certo tempo. Deus disse: pode ir. O rei disse: pode ir. Neemias começa então a caminhar nessa direção, para que seu sonho possa ser concretizado. Muitas vezes nós desistimos antes de buscar o Senhor na nossa vida. Achamos que não vai dar certo. Bom, não deu certo, não vai dar mais certo. Você orou novamente, você buscou o Senhor novamente, você perguntou ao Senhor: Senhor, é essa a tua vontade para a minha vida? O texto diz então: Hanani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram da província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. A oração é uma ferramenta para a concretização dos nossos sonhos. Quantas vezes nós desistimos de orar? Bem, eu já orei uma vez, 2 vezes, eu já falei com Deus sobre esse assunto, bom, já entreguei nas mãos de Deus. Muitas vezes eu faço assim também. Eu já entreguei nas mãos de Deus, mas por que não entregar novamente? Por que não orar novamente? Por que não falar com Deus novamente? Por que não perguntar outra vez a Deus: Senhor, é essa a tua vontade para a minha vida? Neemias chorou, lamentou, jejuou, mas depois de ficar muito triste, ele foi servir ao rei, e Deus usou aquele momento em que o seu coração estava quebrantado, e disse: você está triste? Então ele teve a oportunidade de pensar em realizar o sonho que já estava no seu coração, para a reconstrução dos muros da sua cidade. Não desista de orar, não desista dos seus projetos, não desista dos seus sonhos. Eu me lembro, Israel, quando você começou a pensar na possibilidade de escrever a Bíblia Prazer da Palavra, com essa paráfrase que você disse: eu vou fazer esta Bíblia, eu vou publicar esta Bíblia. E você começou, foi reescrevendo como Deus colocou no seu coração, e você publicou um tomo, o segundo, o terceiro, está avançando, e com certeza, Israel, seu sonho se concretizará, porque eu sei que você colocou diante de Deus esse projeto. E quando Deus está conosco nos nossos projetos, eles dão certo. Bem, mas se Deus não está comigo nesse projeto, ore ao Senhor, Ele vai falar ao seu coração. Se Ele não estiver nesse projeto, então você siga a sua vida adiante. Mas se Deus estiver com você nesse projeto, vá adiante, porque Deus fará com que você será um vencedor, uma vencedora. Tenho certeza que a resiliência foi a palavra-chave para que Neemias pudesse concretizar o sonho de reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. O texto diz lá em Neemias 6, verso 15, na versão Palavra Viva, ou Bíblia Viva, perdão: finalmente o muro foi terminado no começo de setembro, exatamente 152 dias depois que começamos. Buscou a Deus, orou ao Senhor, jejuou, colocou em prática o seu projeto, os seus sonhos, recebeu oposições,
recebeu a perseguição dos seus inimigos, Sambalate, e os seus inimigos continuaram perseguindo, mas ele disse: estou realizando uma grande obra, não vou desistir. 152 dias depois, os muros foram reconstruídos para a glória de Deus. Não sei quanto tempo você vem orando por um projeto na sua vida, mas não desista, continue orando, continue perseguindo esse projeto, continue sonhando, e Deus vai certamente falar ao seu coração. Por isso, por essa razão, não desista dos seus sonhos. A segunda parte do verso 10 diz assim: empenhe-se para fazer tudo bem feito. Empenhe-se para fazer tudo bem feito. Você já fez um balanço da sua vida? O ano terminou há poucos dias atrás. Se você não fez ainda esse balanço, chegou a hora de pensar nos projetos e sonhos para este ano de 2025 que está diante de você. Certamente vários projetos que iniciamos no ano que passou acabaram ficando para trás. Para muitos, vários projetos, para outros, alguns projetos. Mas não importa se foram muitos ou poucos projetos, o que de fato importa para nós é que nós podemos renovar esses sonhos e podemos retomar esses projetos. Aquele curso que você iniciou e parou pela metade. A graduação, a pós-graduação, a tão sonhada compra da casa própria, os tempos difíceis. Você se planeja, mas depois eu vejo isso, depois eu compro, o tempo vai passando. A tão sonhada viagem, as viagens dos sonhos, para descansar, para aproveitar um tempo com a sua família, ficou para trás. Por que não fazer este ano essa viagem? E tantas outras coisas que nós poderíamos colocar aqui, como sonhos e projetos que ficaram para trás, e que nós acabamos desistindo deles. E aí, relembrando aqui as palavras por mim citadas, do psicanalista Luiz Alberto Pie, sempre surge um momento apropriado para se fazer avaliação do que foi para cada um de nós o período que acabamos de concluir. É verdade. O início de um novo ano é sempre um tempo oportuno para fazermos esse balanço da nossa vida. O que deu certo? Deu certo? Amém, maravilha, glória a Deus. Não deu certo? Por que não deu certo? Será que eu devo desistir porque não deu certo? Fale com Deus, converse com Ele, olhe para a sua própria vida, veja o que você pode fazer para que esses planos possam se concretizar. O mais importante é que podemos retomar nossos projetos e continuar a sonhar. Isso é que é o mais importante. E quando nós falamos de sonhos, não podemos nos esquecer do histórico discurso que foi proferido no dia 28 de agosto de 1963, pelo ativista e pastor batista norte-americano Martin Luther King Jr., cujo título daquele discurso foi I Have a Dream, né? Tenho um sonho. Todos nós conhecemos esse título memorável. Foi realizado nos degraus do Lincoln Memorial, em Washington, Estados Unidos, para uma multidão de cerca de 250 mil pessoas que apoiavam a causa dos direitos civis dos negros dos Estados Unidos. E esse discurso, eu estava pesquisando lá na internet, foi considerado o discurso mais importante do século XX na outra América. Dado o impacto que ele causou, não somente nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro.
E ao levantar então essa bandeira contra a segregação racial, Martin Luther King Jr., ele disse uma frase que ficou marcada para a posteridade. Israel sempre lembra dessa frase aqui, não é, Israel? Se não puder correr, ande; se não puder andar, rasteje. É isso? Deixa eu ler de novo. Se não puder voar, corra; se não puder correr, ande; se não puder andar, rasteje. Ou seja, podemos seguir adiante. O importante é que não devemos desistir dos nossos projetos de vida. Em 1964, Martin Luther King Jr. foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz, e o seu sonho de ver uma sociedade mais justa, onde negros e brancos deveriam ter os mesmos direitos, poderiam se sentar lado a lado no transporte público, o que não era possível nos Estados Unidos naquele tempo. Poderiam se assentar no mesmo restaurante e fazer uma refeição, onde isso não era permitido naquele tempo nos Estados Unidos. Poderiam usar um banheiro público, o que não era permitido nos Estados Unidos naquele tempo. Mas a sua luta não foi em vão. O seu sonho acabou por lhe custar muito caro, porque com 35 anos de idade, ele foi assassinado em 1968 por um opositor fanático. Mas o que aconteceu? As leis do país foram mudadas. As leis de direitos civis em 1964 e as leis de direito ao voto em 1965. E aquela frase célebre de Martin Luther King, eu tenho um sonho, se realizou. Quem sabe você aqui nessa manhã diz assim, bem, eu tenho um sonho e ainda não se realizou. Está aqui o grande exemplo que pode ser seguido por cada um de nós, que serve de modelo para nós, de não desistirmos dos nossos projetos e dos nossos sonhos. A última parte do verso 10 diz assim: porque depois de morrer, e todos morrerão, nada mais poderá fazer ou planejar; tudo o que você sabe para nada valerá, diz o texto na versão prazer da palavra. Muitas histórias e muitos sonhos realizados poderiam ser contados aqui, histórias da Bíblia. Ana, por exemplo, uma mulher estéril que chorou aos pés do Senhor porque tinha o desejo de ser mãe, foi mãe de Samuel, o seu primogênito, e Deus lhe deu outros filhos. José, filho de Jacó, que era chamado pelos seus irmãos, aí vai o sonhador, mas ele realmente tinha sonhos da parte do Senhor. E ele disse para os seus irmãos, certa vez eu vi alguns feixes amarrados, e esses feixes se curvavam diante de mim. Os seus irmãos ficaram furiosos. Um dia pegaram ele, quando ele foi levar uma refeição para os seus irmãos do campo, jogaram ele lá numa cisterna, o entregaram para uma caravana de ismaelitas, que venderam José como escravo para o Egito, e ele foi parar na casa de Potifar. E a mulher de Potifar começou a assediar José de todos os meios e formas, para ter relações com ele. Ele disse, eu não posso, de maneira alguma, deixar de ser fiel ao meu Deus. Foi jogado numa prisão, ficou esquecido lá por mais de 2 anos. Mas um dia Faraó teve um sonho. Disseram, tem um cara que está preso aí, que ele interpreta sonhos. Chamaram José, ele se barbeou, se arrumou, e foi à presença de Faraó. Faraó contou um sonho a respeito da grande estiagem que haveria em todo o mundo, durante 7 anos. Tempos, primeiro, de provisão, tempos de colheita, tempos de celeiros cheios, mas 7 anos de total privação. José interpreta esse sonho,
E Faraó disse o seguinte: olha, vem cá, José, você vai ser meu assessor agora, vou nomear você como governador de todo o Egito. O tempo passou, seus irmãos então vieram com aquele tempo de estiagem, de fome no mundo inteiro, e foram ao Egito buscar alimentos. E vocês conhecem uma história belíssima e emocionante. E quando num determinado momento chegaram à presença de José, eles tiveram que se inclinar diante do seu irmão, e o sonho que Deus deu a José se confirmou. Sonho que era real. Ele não era um sonhador apenas, ele era um homem que tinha sonhos da parte de Deus, mas os sonhos que teve da parte de Deus se concretizaram na sua vida. Ele perdoa os seus irmãos, acolhe a sua família de volta, manda buscar o seu velho pai e traz a sua família para o Egito, para que a sua família pudesse matar a sua fome. Quantas histórias nós poderíamos contar aqui? Eu caminho então para o final da minha fala, apenas para nos lembrar que vale a pena a gente continuar sonhando, que vale a pena nós continuarmos colocando diante de Deus os nossos sonhos, os nossos projetos de vida. Leio Provérbios 19, 21, na Bíblia Prazer da Palavra, quando Israel assim traduziu este texto. Quem é sábio faz muitos planos, e quem confia no Deus eterno, ou melhor, quem é sábio faz muitos planos e confia que o Deus eterno os realizará. Então, se somos sábios e buscamos a Deus, temos a certeza de que Ele fará os seus planos serem realizados na nossa vida, de acordo com a sua vontade. Bem, mas eu já desisti de sonhar, eu já desisti desse ou daquele projeto. E minha pergunta para você e para mim nessa manhã é a seguinte: por que você desistiu? Por que você ficou no meio do caminho, no meio da estrada? Quero encerrar mais uma vez com a história do povo que estava cativo lá na Babilônia. Jeremias manda uma carta para aqueles que lá estavam. Jeremias ficou em Jerusalém, apesar da cidade destruída e totalmente condições precárias, fome. Mas ele manda uma carta para os seus irmãos, seus compatriotas que estavam lá na Babilônia, e diz o seguinte: palavras do Senhor pela boca do profeta Jeremias: construam casas, estabeleçam-se nelas, plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem, casem-se e tenham filhos, encontrem esposas para os seus filhos e maridos para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos, multipliquem-se, não diminuam, trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei, orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Ou seja, Deus estava falando para aqueles judeus que estavam lá no cativeiro da Babilônia: não deixem para realizar as coisas mais tarde, comecem agora, construam casas, plantem vinhas, multipliquem as suas famílias, porque o tempo de desfrutar dias melhores ainda virão. Está em nossas mãos fazer o melhor que pudermos para que os nossos sonhos se tornem realidade. Quero concluir-lhe fazendo uma pergunta para mim mesmo e para você, e deixando um texto da palavra de Deus para que você medite. A pergunta é a seguinte: quais são os seus sonhos para este ano que já se iniciou?
Já fez projetos, tem sonhos que estão no seu coração. Por que não realizá-los? Por que não pensar neles? Por que não orar ao Senhor? Por que não pedir a Deus a direção e dizer: Senhor, eu preciso realizar esses sonhos. Se for assim a vontade de Deus, eles se concretizarão. O texto, eu vou pegar outra vez aqui o texto de Jeremias, àqueles judeus que estavam lá na Babilônia, capítulo 29, verso 11. O Senhor falando para o coração do seu povo: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseio. Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus projetos. Continue construindo sua estrada para o futuro. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe.